This evening, tonight's topic is E essa noite o tópico é liberty and the economy. liberdade e a economia. Now, there are certain things that I should not have to explain. Certas coisas eu creio que eu não preciso explicar, At this point in time, if you are a Seventh-day Adventist, porque a essa altura do campeonato, se você é um adventista do sétimo dia, you should already know você já deveria saber, that signs of the times are everywhere. pois os sinais dos tempos estão em toda parte. You would essentially have to be blind Você teria que ser cego to not be able to recognize para não reconhecer that Jesus Christ is about to leave the most holy place que Jesus Cristo está para deixar o lugar santíssimo and come back to this world e voltar para esse mundo to receive those that belong to him. para receber aqueles que pertencem a Ele. But when we look at signs of the time, Mas quando analisamos sinais dos tempos, it is very vital for us to understand é muito vital para nós compreendermos that everything that we see happening around us que tudo que nós vemos acontecer ao nosso redor is not a prophetic event. não é um evento profético. Many times people look at certain things happening in the world Várias vezes as pessoas olham coisas acontecendo ao redor do mundo and they say this is fulfilling prophecy. e eles dizem, isso é o cumprimento da profecia. Everything we see does not fulfill prophecy. Tudo o que vemos, nem tudo o que vemos cumpre a profecia. And I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo. When you look at Quando você olha para the year that Brazil won its independence from Portugal o ano que o Brasil ganhou a sua independência de Portugal, in 1822, em 1822, can you find that event in the Bible? você consegue achar esse evento na Bíblia? No, you cannot. Não, você não pode. If you think about the assassination of John F. Kennedy of the United States, Se você então olha para o assassinato de John Kennedy nos Estados Unidos, can you find that event in the Bible? você pode achar esse evento na Bíblia? No, you cannot. Não, você não pode. So even though it happened within the United States or in Brazil, Portanto, mesmo que tenha acontecido nos Estados Unidos ou no Brasil, it does not make it prophetic. não faz daquilo profético. So how should we discern Portanto, como discernirmos that which is prophetic versus that which is not? aquilo que é profético daquilo que não é? We must understand the principles of studying Bible prophecy. Nós temos que compreender os princípios do estudo de profecia bíblica. As you know, we have a new president in the United States, Como vocês sabem, temos um novo presidente nos Estados Unidos, Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. And people are saying that this is the Antichrist. E as pessoas estão dizendo que esse é o anticristo. We have to be aware. We have to be afraid. Nós temos que estar cientes, nós temos que temer essas coisas. And I want to tell you something tonight, just in case you didn't know. E eu quero dizer algo para vocês nessa tarde, em caso de vocês não saberem ainda. Barack Obama is not the Antichrist. Barack Obama não é o anticristo. He never has been. Ele nunca foi He never will be. e nunca será. Because the Bible has shown us Porque a Bíblia nos mostrou that the Antichrist of Bible prophecy que o anticristo da profecia bíblica is the Roman Catholic system, not the people. é o sistema católico romano, não as pessoas. So when you look at signs of the times, Portanto, ao olharmos os sinais dos tempos, in Matthew 24 we have several things. em Mateus 24 temos várias coisas. We have wars and rumors of wars. Temos guerras e rumores de guerras. Are we seeing that today? Será que estamos vendo isso hoje? So we have a sign of the time. Portanto, temos um sinal do tempo. We have a rise of pestilence and earthquakes. Temos um aumento de pestes e terremotos. These are signs of the times. Esses são os sinais dos tempos. But as we look at signs of the times, Mas ao analisarmos os sinais dos we have tempos, to recognize temos que reconhecer that some have a higher priority than others. que alguns possuem uma prioridade maior do que outros. And I'll tell you why. E eu vou dizer-lhes por quê. Did you have earthquakes in the time of the patriarchs in the Old Testament? Será que vocês tinham terremotos nos tempos dos patriarcas no Antigo Testamento? Sure. Yes, we did. Sim. Do we have diseases in the Old Testament? Será que tínhamos doenças no Antigo Testamento? Sure we did. Com But were certeza they tínhamos. in the Old Testament, were they close to the second coming of Christ?
Mas no Antigo Testamento, será que estava ali próximo da segunda vinda de Cristo? They were not. Não. You see? So what happens in Matthew 24 Portanto, o que acontece em Mateus is 24 that those signs fall under a general sense. é que esses sinais, eles fazem parte, eles estão apresentados no sentido geral Of how close we are to the second coming of Christ. do quão próximos estamos da segunda volta de Cristo. In other words, Em outras these palavras, things will increase in intensity essas coisas aumentarão em intensidade and frequency e frequência that will usher in the second coming of Jesus. à medida que se aproxima a segunda volta. When I was in the United States, Quando eu estava nos Estados Unidos, right before Barack Obama became the president, um pouco antes de Barack Obama se tornar presidente, people were saying George Bush is going to stay in office. as pessoas estavam dizendo que George Bush iria permanecer And he's going to usher in martial law. e que ele iria colocar uma lei marcial And it's going to get so bad in the United States e que nos Estados Unidos ficaria as coisas tão ruins that they're going to pass the National Sunday Law. que eles iriam então emitir a lei dominical nacional. And they were saying that this is going to fulfill Bible prophecy. E eles diziam que isso então iria cumprir a profecia bíblica. And there were so many Adventists that were listening to these types of things, E havia muitos adventistas ouvindo a esse tipo de coisa, as though the difference in president is going to determine prophetic events. como se uma mudança de presidente fosse determinar eventos proféticos. It makes no difference Não faz diferença if it's a Republican or a Democrat in office. se é um republicano ou um democrata no cargo. Both of them are capable of passing Sunday laws. Ambos podem emitir uma lei dominical. But yet and still, Mas ainda, event after evento event, depois de evento, people try to make it Bible prophecy. as pessoas tentam tornar essas coisas eventos proféticos. So in Matthew chapter 24, Portanto, em Mateus capítulo 24, what sign is the most important qual sinal é o mais importante to help us to understand how close we are to the second coming? para ajudar-nos a compreender o quão perto estamos da segunda vinda? Maybe I should ask you, which sign is the most important? Talvez eu deveria perguntar-lhes, qual sinal é o mais importante? Okay, preaching of the gospel. Certo? Pregação do evangelho. Okay, we're getting closer. Estamos chegando mais perto. Okay, notice now. Preste atenção. Ah, there we go. Pronto, alguém disse. In verse 14, notice what the Bible says. No versículo 14, notem o que a Bíblia diz. Verse 15. No versículo 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation, Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, spoken of by Daniel the prophet, de que falou o profeta Daniel, stand in the holy place. está no lugar santo, Whoso readeth, let him understand. quem lê, atenda. And this sign right here spoken by Christ, E esse sinal aqui, dito por Cristo, which represents a union of church and state, que representa uma união da igreja com o Estado, and a national Sunday law being passed, e uma lei dominical sendo emitida, this is the primary sign of the time. esse é o sinal principal dos tempos. So when we look at things like this, Portanto, quando olhamos coisas como essa, there are two perilous ditches that Adventists must avoid. há dois extremos que os adventistas devem evitar. When we study prophecy, Ao estudarmos a profecia, we have to be very careful temos que ser muito cuidadosos not to say that everything that happened will cause a Sunday law. para não ficar dizendo que tudo o que acontece causará uma lei dominical. And we also have to be careful E nós também temos que ter cuidado to say that this event won't cause a national Sunday law. em dizer também que nada irá causar uma lei dominical. Because you know why? Sabem por quê? God has not told us Porque Deus não disse what specific event qual é o evento específico will bring about the national Sunday law. que irá fazer valer a lei dominical. And you know why? Sabem por quê? Because if you knew what event would, Porque se você soubesse qual seria o then evento, we would party up and up and up until that event would take place. então nós iríamos adiar mais e mais e mais até que o evento acontecesse. We would say, oh, the year 2010 is coming. Nós diríamos, ops, o ano 2010 está vindo. Just watch for a plane to hit a building in a city.
Vamos então vigiar por um avião a acertar um prédio. And that will bring the Sunday law. E isso, então, esse evento vai trazer a lei dominical. So let me go out into the world and party until I see that plane hit a building. Então, deixe-me voltar ao mundo e ir para as festas até eu ver esse avião acertar o prédio. God is wise. Deus é sábio. He will tell us the season. Ele nos diz a estação. And we know that it's near. E nós sabemos que está próximo. But the issue is to make sure that you are ready. Mas a questão aqui é ter a certeza de que você está pronto. Otherwise, De outra forma, it's like the boy who cried wolf. seria o garoto que disse o lobo. You remember the story, Conhecem a história, né? right? Sabe? The wolf is coming. The wolf is O coming. lobo está vindo, o lobo está vindo. And all the people would come out from the town. E todas as pessoas saíam da Say, cidade. ah, ha, 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 ha. E aí então ele ria. And then again, they'd go back. Oh, the wolf is coming. The wolf is coming. E de novo, quando eles voltam, o garoto diz de novo, o lobo vem, o lobo vem. They'd come back again. E eles saem de novo. Ha, 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 ha. Nothing happened. E o garoto ri da cara deles. And Nada then acontece. one day, E um dia, the wolf did come. o lobo veio. And what did the people do? E o que as pessoas fizeram? Oh, forget it. We're not going De to novo, hear that. essa conversa. The same thing happens A mesma coisa if acontece we say this is going to bring the Sunday law. se nós ficarmos dizendo, isso vai trazer a lei dominical. The event passes, nothing happens. O evento passa, nada acontece. Oh, wait, this will bring the Sunday law. Ah, não, mas isso aqui vai causar a lei dominical. Event passes, nothing happens. E passa de novo, nada acontece. And when the real thing does come, E quando o evento real the acontece, people will no longer listen. as pessoas não vão mais ouvir. We must be careful. Nós devemos ser cuidadosos. So let's look at a principle. Vamos analisar então o princípio. Turn with me to Revelation chapter 13. Vamos comigo a Apocalipse capítulo 13. Now, we've been talking a lot about Daniel this week. Temos falado muito sobre Daniel essa semana. So let's refresh your memory just a little bit. Portanto, vamos refrescar a nossa memória um pouco. In Daniel chapter 2, you have the image that was given to Nebuchadnezzar in a dream. Em Daniel capítulo 2, temos a imagem que é revelada em sonho a Nabucodonosor. And the head of gold represented Babylon. E a cabeça de ouro representa a Babilônia. Well, how come the head of gold didn't represent China or South Korea or India? Agora, por que é que a cabeça de ouro não representa a China, a Coreia do Sul ou a Índia? Why is that nation in the Bible and the others are not? Por que essa nação, Babilônia, está na Bíblia e as outras não? Listen very carefully. Ouçam bem atentamente. Nations are introduced into Bible prophecy As nações são introduzidas na profecia bíblica as they are somehow directly related to God's people. na medida que elas estão de alguma forma ligadas ao povo de Deus. And because of the persecution that came from E Babylon, por causa da perseguição que veio de Babilônia, they fulfill that prophecy. então eles cumpriram essa profecia. Now, the same is true with the economy. Agora, o mesmo é verdade com a economia. God does not reveal everything about the economy in the Bible. Deus não revela tudo sobre a economia na Bíblia. But you will see Mas vocês veem that God mentions economic principles que Deus menciona princípios econômicos, as they are directly related to God's people. sendo que eles estão diretamente relacionados com o povo de Deus. For example, Por exemplo, you know that in Europe, vocês sabem que na Europa they have a currency in the Eurozone, eles têm uma moeda única na região do euro, which is the euro. que é o euro. Now, they didn't always have the euro. Eles nem sempre tiveram o euro. But can I go to the Bible and find a prophecy that would tell me Europe is going to have a different currency? Mas será que eu posso ir à Bíblia e encontrar uma profecia que diz que a Europa teria uma moeda diferente? Yes? Sim? No. Não. You see? There are certain things that the Bible does not mention because it's not important, it's not essential. Então, vocês veem que certas coisas a Bíblia não menciona porque não é importante, não é essencial. So let's find out what the Bible says. Portanto, vamos descobrir o que a Bíblia In diz. chapter 13, No capítulo 13, and we're going to start in verse
15. Vamos começar do versículo 15. Speaking about the lamb-like beast of Bible prophecy. Falando sobre a besta semelhante ao cordeiro da profecia bíblica. And he had power to give life unto the image of the beast, E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, that the image of the beast should both speak and cause, para que também a imagem da besta falasse e fizesse that as many as would not worship the image of the beast should be killed. que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. And he causeth all, both small and great, E faz que a todos, pequenos e grandes, rich and poor, ricos e pobres, free and bond, livres e to servos, receive a mark in their right hand lhes seja posto um sinal na sua mão direita or in their forehead. ou nas suas testas. Listen carefully, verse 17. Ouçam atentamente, versículo 17. And that no man might buy or sell, Para que ninguém possa comprar ou vender, save he that hath the mark or the name of the beast or the number of his name. senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. So now we have the economy Portanto, agora temos a economia directly related to God's people in an end time last day scenario. diretamente relacionada ao povo de Deus num quadro dos últimos A tempos. time is coming O tempo está chegando when those quando aqueles that are true to the 7-day Sabbath que são fiéis ao sábado, o sétimo will dia, not be able to buy or sell. não poderão comprar ou vender. And if you refuse to receive a mark in your right hand or in your forehead, E se você se recusar a receber a marca em sua mão direita ou na sua testa, then you will be killed. então você será morto. So let's look at this. Vamos analisar isso. The mark of the beast A marca da besta could be in the forehead or in the hand. pode estar ou na testa ou na mão direita. The forehead represents the conscience, the thoughts. Então, a testa representa a consciência, os pensamentos. And the hand represents the actions. E a mão representa as ações. Okay? Certo? So the mark of the beast represents, of course, Sunday worship, Sunday sacredness. Portanto, a marca da besta, é claro, representa a adoração ao domingo, Enforced by law. imposto por lei. So when you look at this, Portanto, ao analisarmos isso, you're going to have a group of people teremos um grupo de pessoas that refuse to acknowledge in their mind que se recusam a reconhecer em suas mentes that the 7th day is God's true Sabbath. que o sétimo dia é o sábado verdadeiro de Deus. Those people that reject it in their mind E as pessoas que rejeitarem isso em suas mentes will receive the mark in their forehead. receberão a marca em suas mentes, Then na you have the testa. second group of people. Então nós temos o segundo grupo de How pessoas. are they going to receive the mark in their hand? Como é que eles receberão a marca em suas mãos? They receive it Eles recebem by lending their support dando apoio to Sunday worship, à adoração ao domingo, by working on the 7th day Sabbath, trabalhando no sábado, sétimo dia, and refraining from work on Sunday. e não trabalhando no domingo, And in this, they get the mark in their hand. e assim eles recebem a marca na sua mão. They don't receive it in their forehead Eles não recebem na testa, because they know that the 7th day is God's holy Sabbath. porque eles sabem que o sétimo dia é o santo sábado de Deus. Therefore, Portanto, there is a greater danger há o maior perigo for 7th-day Adventists de adventistas do sétimo dia to receive the mark in their hand and not their forehead. receberem a marca da besta na mão e não na testa. Because we know that this is God's true Sabbath. Porque nós conhecemos que esse é o sábado verdadeiro de So Deus. then Satan has a plan for you and I. Portanto, Satanás tem um plano para você e para mim. If I can tighten the reins economically, E se eu tighten the reins or restrict them economically, puder restringi-los economicamente, then I'll have to make them choose between então terei que fazê-los escolher entre providing for themselves, ter a sua provisão, o seu sustento, for their aunties and their uncles, para suas tias e tios, família, em for their geral, children. para seus filhos. There has to be food on the table. Tem que haver comida na mesa. So then this is especially for you and I. Portanto,
essa armadilha é especialmente para você e para mim. I don't want to receive the mark in my hand. Eu não quero receber a marca na minha mão. And I want you to notice now in Revelation chapter 18. E eu quero que vocês notem agora em Apocalipse capítulo 18. I want you to notice how the Bible explains the economy Eu quero que vocês percebam como a Bíblia explica a economia in chapter 18. no capítulo 18. Now we're going to start Nós iniciaremos in verse 4. no versículo 4. And this is the loud cry. Esse é o alto clamor. The Bible says, "And I heard another voice come from heaven saying, 'Come out of her, my people, E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, that ye be not partakers of her sins, para que não sejais participantes dos seus pecados that you receive not of her plagues.'" e para que não incorras nas suas pragas. And this is referring to Isso se refere all of God's people todo o povo de Deus that are in the fallen churches of Babylon. que está nas igrejas caídas de Babilônia. Apostate Protestantism, O protestantismo apostatado, as well as Catholicism, assim como o catolicismo and false religious belief systems. e falsos sistemas religiosos. And notice what the Bible says in verse 3. E notem o que a Bíblia diz no versículo 3. Why they need to come out of her. Por que eles têm que sair dela? For all the nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, Sunday worship. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, que é a adoração ao domingo. And the kings of the earth have committed fornication with her. E os reis da terra se prostituíram com ela. Now watch carefully. Agora prestem bem atenção. And the merchants of the earth E os mercadores da terra are waxed rich through the abundance of her delicacies. se enriqueceram com a abundância de suas delícias. So there is a relationship Portanto, há uma relação between the merchants of the earth entre os mercadores da terra and Babylon. e Babilônia. Between the merchants of the earth, Entre os mercadores da terra, apostate Protestantism, protestantismo apostatado and Catholicism. e o catolicismo. In working together E eles estão operando to juntos pass a national Sunday law, para emitir uma lei dominical nacional. the merchants of the earth are going to get wealthy, rich. Então, para isso, os mercadores da terra, eles iriam enriquecer dessa forma. So then the question is, Então, a pergunta é a seguinte: who are the merchants of the earth? quem são os mercadores da terra? Are you ready to find out? Vocês estão prontos para descobrir? In verse 23, No versículo 23. and the light of the candle shall shine no more at all in thee, E a luz de candeia não mais luzirá em ti, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. For thy merchants Porque os teus mercadores were the great men of the earth. eram os grandes da terra. So the merchants are the great men of the earth. Portanto, os mercadores são os grandes da terra. We call them today the elite. Nós chamamos hoje de elite, But they are the elite that are wealthy. mas e é a elite que é rica. And when you look in the United States, E quando olhamos para os Estados Unidos, those are the men on Wall Street. são os homens na Wall Street. When you look at the rest of the nations of the world, E quando olhamos as outras nações do mundo, they represent those representam aqueles who control the central banks. que controlam os bancos centrais. These are the elite, the merchants of the earth. Então, essa é a elite, são os mercadores da terra. And so before we go into more detail, Portanto, antes de entrarmos em mais detalhes as far as what they're doing, acerca do que eles estão fazendo, I want to share with you a few principles of the economy. quero compartilhar com vocês alguns princípios sobre economia. There are things that we must do beginning today Há coisas que temos que começar a fazer a partir de hoje, that will help us que irão nos ajudar to prepare for the economic crisis. a nos preparar para a crise econômica. And I want to show you from the Bible E eu quero mostrar-lhes da Bíblia what we should do. o que nós devemos fazer. Let's go to the book of Genesis. Vamos ao livro de Gênesis. Genesis chapter 23. Gênesis capítulo 23. When we talk about the economy, what are we describing? Quando nós falamos da economia, o que estamos aqui descrevendo? The economy describes how money changes hands among people. A economia descreve como é que o dinheiro circula entre as pessoas. In other words, how you and I acquire goods. Em outras palavras, como nós também adquirimos bens. If I'm cold, I want to buy a jacket.
Se eu estou frio, eu vou comprar uma jaqueta. If I don't want the rain to fall on my head, E se eu não quero me molhar com a chuva, then I'll pay money to buy a house. então eu pago para comprar uma casa. So when you look at this, Então, ao analisarmos isso, in order for me to buy goods, para que eu possa comprar bens, I have to have what? eu tenho que ter o quê? Have to have money. Tenho que ter dinheiro. But the question is, what is money? Mas a questão é, o que é dinheiro? You understand what is money? Vocês entendem o que é o dinheiro? Money is nothing more Dinheiro não é nada mais than a vehicle do que um veículo that is used as a medium of exchange. que é usado como um meio de troca. In the old days, you'll remember Na antiguidade, that we used to have a barter system. eles tinham um sistema de troca, de escambo. I would grow corn, Eu planto milho, and maybe you would grow wheat. talvez você plante trigo. And if I wanted wheat, E se eu quero trigo, I would take my corn to you, eu levo o meu milho para você. and then we would trade, Então nós trocamos. and then I have my corn and my wheat. Então eu tenho o meu milho e o meu trigo. But what if somebody else came Mas e se viesse a outra pessoa and they decided e decidisse that they'll give away their corn, que eles iriam dar o milho deles, but they don't want the wheat? mas eles não queriam trigo em troca? There has to be money, Tem que haver dinheiro, a medium of exchange um meio de troca that is accepted by all parties que é aceito por todas as pessoas, because of its value. porque possui valor. So the question is, Portanto, a pergunta é: how does the Bible define money? como a Bíblia define o dinheiro? And this is very important. Isso é muito If importante. you remember when God created Adam and Eve, Se vocês se lembrarem de quando Deus criou Adão e Eva, they wore a garment of light. eles possuíam vestes de luz. And what was it that covered the ground in the Garden of Eden? E o que é que cobria o solo no Jardim do Éden? Gold, silver, precious stones. Então, ouro, prata, pedras So preciosas. before the fall, Portanto, antes da queda, God used these things to adorn the land. Deus usou essas coisas para adornar a terra. But after the fall, Mas depois da queda, the nature of these stones, a natureza dessas pedras they changed their function. mudaram a sua função. They're not going to be used anymore to adorn the land. Não seriam usadas mais então para adornar a terra, They will be used as money, seriam usadas então como dinheiro, as a medium of exchange, como um meio de troca, and also a store of value. e também para guardar In riquezas. Genesis chapter 23, Em Gênesis capítulo 23, when Sarah died, quando Sara morreu, Abraham wanted to bury his wife. That's the right thing to do, right? Adão foi enterrar a sua esposa, é a coisa certa a fazer, certo? Well, you got to have some place to bury her. Você tem que ter um lugar para enterrá-la. He's a foreigner in another land. E ele era um estrangeiro em outra terra. So how is he going to acquire a grave? Portanto, como é que ele vai conseguir um lugar para enterrá-la? He has to do what? Ele tem que fazer o quê? He has to buy it. Ele tem que comprar. So notice what happens in verse 17. In Then- verse 16. Portanto, notem o que acontece no versículo 16. So he went to the people, Ele foi ao povo, and Abraham hearkened unto Ephron, e Abraão deu ouvidos a Efron, and Abraham weighed to Ephron the silver, e Abraão pesou a Efron a prata, which he had named in the audience of the sons of Heth, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 shekels of silver, 400 ciclos de prata, current money with the merchant. corrente entre mercadores, que em inglês diz que era o dinheiro corrente entre os mercadores. So notice that the Bible Percebam então que a Bíblia defines define silver as money. prata como dinheiro. I'll show you another verse. Vou mostrar-lhes outro verso. Let's go to 2 Kings, Vamos a 2 Reis, chapter 23, capítulo 23, and verse 35. versículo 35. Watch very carefully. Prestem bem atenção. And Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh, E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh.
porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. He exacted the silver and the gold of the people of the land, A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra of everyone according to his taxation, to give it unto Pharaoh. para o dar a Faraó Neco. So when the people of God pay taxes, Portanto, o povo de Deus pagava impostos. what money did they give to Pharaoh? Qual foi o dinheiro que eles deram a Faraó? Gold and silver. Sim. So notice biblically, Portanto, ouro e prata. E percebam, nations or governments biblicamente, nações ou governos would receive their taxes or money recebiam seus impostos ou dinheiro in the form of silver and gold. em forma de ouro e prata. Very important. Muito importante. If there was one gift, Se havia um presente, one of the greatest gifts ever given to mankind, um dos maiores presentes para se dar na humanidade, when it comes to the economy, quando nós falamos de economia, it is using silver and gold as money. é usar prata e ouro como dinheiro. And I will tell you why. Listen carefully. E eu vou dizer por que esse foi um dom tão importante. Today, when you pay your taxes, Hoje, quando vocês pagam seus impostos, what do you pay with? com que você paga? All right, reais, your currency, Reais, which is made of what? que é feito do quê? Paper. Papel. What happened? O que aconteceu? At one point in time, Em algum período, many nations muitas nações have gold and silver. possuíam ouro e prata. Today we have paper. Hoje temos papel. How much is your paper worth? Quanto é que vale o seu papel? Absolutely nothing. It is Nada. fiat currency. É uma moeda falsa. In other words, Em outras palavras, it has no internal value. não tem nenhum valor por si só, So why do we use it as money? o papel. Então, por que usamos como dinheiro? Because the government rose up Porque o governo and said, O this elevou. is money. e o governo falou, isso é dinheiro. You are to use this to buy things. E você tem que usar isso para comprar. That's the only thing that gives it value. Isso é a única coisa que dá a esse papel algum valor. Now, why is that? Por que é assim? Because silver and gold Porque a prata e o ouro represents representam fiscal monetary discipline to governments. uma disciplina fiscal monetária ao governo. In other words, Em outras palavras, as long as you have gold and silver in circulation, desde que você tenha ouro e prata em circulação, governments cannot enslave citizens through money. o governo não pode escravizar os cidadãos através do dinheiro. And I want to show you a few things. E eu quero mostrar-lhes algumas coisas. You remember we talked about American Bible prophecy, Lembrem-se que nós falamos sobre profecia bíblica. that God raised up the United States of America as an example for the world. Que Deus estabeleceu os Estados Unidos como exemplo ao mundo. I want you to notice what one of the founders of the United States has to say about money. E eu quero que vocês notem o que um dos fundadores dos Estados Unidos disse acerca do dinheiro. Paper is poverty. Ele falou: papel é pobreza. It is only the ghost of money and not money itself. É apenas o fantasma do dinheiro e não o dinheiro em si mesmo. Did you hear that? Vocês ouviram isso? It's only the ghost of money. É apenas um fantasma do It's dinheiro. not actually money. Não é, na verdade, o dinheiro. And then the next quotation, E na próxima citação, listen very carefully. ouçam bem atentamente. Specie, which is gold or silver, Prata ou ouro is the most perfect medium é o meio mais perfeito because it will preserve its own level. porque ele preserva o seu próprio valor. Because having intrinsic and universal value, Porque ele tem um valor universal e intrínseco interno. it can never die in our hands. Nunca pode morrer em nossas mãos. It is the surest resource of reliance in the time of war. É o recurso mais certo que podemos confiar em tempos de guerra. So when you look at gold and silver, Portanto, quando analisamos ouro e prata, it represents representa nothing more nada mais than a preservation of wealth. do que uma preservação de It riquezas. can never lose its value. E nunca poderá perder o seu valor. It has intrinsic value.
possui um valor intrínseco. Now, why is that important? Agora, por que isso é importante? Because as things go on, Porque no prosseguir das the coisas, economy will get worse and worse. a economia ficará cada vez pior. And the more you work, E quanto mais você trabalha, you will see você verá that the less you will make. que menos dinheiro você fará. You may receive more money, Você pode receber mais dinheiro, but the money is losing its value mas o dinheiro está perdendo seu valor, because it's fake money. It's only paper. porque é um dinheiro falso, é só papel. Now, let me share with you a few things that happened in the history of the U.S. Agora deixe-me compartilhar com vocês algumas coisas da história dos Estados Unidos, to show you why governments don't like gold and silver. para mostrar-lhes o porquê o governo não gosta da prata e do ouro. In order for a government to wage war in another nation, Para que um governo possa proclamar guerra sobre outra nação, it has to finance the war. ele precisa financiar essa guerra. Well, Bem, how are they going to finance a war? como eles irão financiar a guerra? If they want to, let's say, Se eles quiserem, vamos supor, spend $20 million, gastar 20 milhões de dólares, they cannot do that eles não podem fazer isso if there's only 10 million se eles só possuem 10 milhões, ounces of gold in circulation. 10 milhões, uma unidade de peso, de lastros de ouro e prata. So if there's only $10 million worth of gold in circulation, Portanto, se eles possuem 10 milhões em ouro, em valor somente, the government cannot spend 20 million. o governo não pode gastar 20 milhões. It's limited. É limitado. So in order for the government to do it, Portanto, para que o governo faça isso, it has to do away with the gold and the silver. ele precisa então eliminar o ouro e a prata. And then E então it will print money. ele irá investir dinheiro. Every sovereign nation Toda nação soberana has its own printing press. possui a sua própria casa da moeda. So when you look at the notes that governments issue, Portanto, quando nós analisamos as notas que o governo imprime, they use it as currency eles usam como moeda in order for them to carry out their military activity. para que eles possam prosseguir com a sua atividade militar. So, Portanto, what happened in the United States o que aconteceu nos Estados Unidos is that é que when we had a civil war in 1861 and 65, quando tivemos a guerra civil entre 1861 e 65, the government had to do away with gold and silver, o governo teve que eliminar a prata e o ouro, and what happened is they began to print money. e o que aconteceu é que eles começaram a imprimir dinheiro. And in 1862, E em 1862, gold payments in exchange for paper money was stopped. o pagamento para trocar dinheiro por ouro, isso foi eliminado também, cortado. Let me explain something. Deixa-me explicar alguma coisa. If you take out a Brazilian real, Se você pegar um real brasileiro, you'll notice it says Central Bank of Brazil. vocês vão perceber que diz Banco Central do Brasil. And there's another part in the corner that says reserve currency. E diz uma outra parte que diz reserva de moeda. And when you look at this, E quando você analisa isso, it representava, that the government owes you something. representa então que o governo te deve alguma There was coisa. a point in time, Que houve um período na história, especially in the U.S., especialmente nos Estados Unidos, where you could go to a bank, que você poderia ir ao banco, you give $1, você dava and $1 they'll give you back gold or silver. e eles te devolviam ouro ou prata. So the paper represents the debt of the government to you. Portanto, o papel representa a dívida que o governo tem para com você. But in the time of war, Mas em tempos de guerra, they said, you know what? If you bring your paper to the bank, eles falaram o seguinte: se você trouxer o seu papel para o banco, no gold or silver for you. nenhum ouro nem prata vai ser dado para você. And then they went to war. E quando eles foram guerrear, So what does this do to society? então, mas o que isso causa na sociedade? It causes inflation. Causa inflação. And inflation E a inflação is an invention, I'm convinced, of the devil.
Eu estou convicto que é uma invenção do diabo to steal from people para roubar das pessoas without one murmur or complaint from citizens. sem nenhum murmúrio ou reclamações dos If cidadãos. Brazil went to war Se o Brasil fosse à guerra and 10,000 people were dying every week, e 10 mil pessoas estivessem morrendo a cada semana, what would the citizens of Brazil do? o que iriam fazer os cidadãos do Brasil? Stop the war, bring our people home. Iriam dizer, parem com a guerra, tragam o nosso povo de volta. People would raise up against the government. As pessoas iriam se levantar contra o governo. But when you look at what's happening with the economy, Mas quando vocês analisam o que acontece com a economia, because people aren't paying attention to central banks, porque as pessoas não prestam atenção nos bancos they centrais, can subjugate the masses, eles podem então subjugar as massas and there is no rising up from the people. e não há nenhum protesto do povo. They go to work, Eles vão trabalhar, they get their paper, recebem o papel and they deles say nothing. e não dizem nada. But year after year, Mas ano após ano, they're getting poorer and poorer. estão se tornando mais e mais pobres. So it is one of the inventions of Satan Portanto, é uma das invenções de to Satanás subjugate the people. para subjugar o povo. And here's a picture of the greenback that was used, a piece of paper, Então, aqui está uma figura da nota in order americana, to finance the war. um pedaço de papel que financiava a guerra. And this is repeated by nations all over the world. E isso está sendo repetido por nações por todo o mundo. All currencies of the world are fiat. Todas as moedas do mundo são falsas. They have no value. You can't get any gold or silver for them. Elas não possuem nenhum valor e você não pode obter nenhum ouro ou prata por elas. But there are some governments Mas há alguns governos that have gold and silver reserves. que possuem reservas de ouro e prata. Okay. Certo. So during the war, Portanto, durante essa guerra, look at what the people had to go through. notem o que o povo teve que passar. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. At the beginning of the war, No início da guerra, if somebody wanted to buy a turkey and eat it, se alguém fosse comprar um peru e comer, it costed about $100. custava cerca de $100. But at the end of the war, Mas no fim da guerra, one turkey um peru costs $1,311. custava $1.311. One barrel of flour, Um barril de farinha, at the beginning of the war, no início da guerra, $425. $425. By the end of the war, Mas no fim da guerra, $5,575.16. $5.575,16. You see what happened? Vejam o que aconteceu. Same turkey, O mesmo peru, same barrel of flour, mesmo barril de farinha, but the price went up. mas o preço subiu. What happened? O que aconteceu? Printing paper does not create wealth. A impressão de papel não cria riquezas. Look at Zimbabwe. Olhem para o Zimbábue. The inflation rate in Zimbabwe is over 2,000 inflation percentages. A porcentagem da inflação no Zimbábue é cerca de 2.000%. You can get a $100,000 bill in Zimbabwe. Você pode ter uma nota de $100 mil no Zimbábue. But does it make the people rich? Mas será que isso torna as pessoas ricas? No, it doesn't. Não. So printing paper does not give wealth. Portanto, a impressão de papel não provê riqueza. It only gives the illusion of wealth. Apenas a ilusão de riqueza. So after the war is over, Portanto, depois que essa guerra terminou, the Treasury Secretary for Abraham Lincoln, o secretário da Tesouraria, Abraham Lincoln, they decided we have to go back to a gold and silver standard. então eles decidiram juntamente que deveriam voltar a esse padrão de ouro e prata. And notice what he said. E notem o que ele diz. Gold and silver are the only true measure of value. Ouro e prata são a única verdadeira medida de valor. They are the necessary regulators of business. São os reguladores necessários para o negócio. I have myself no more doubt Eu não tenho mais dúvidas that these metals were prepared by the Almighty for this very purpose. que estes metais foram preparados pelo Todo-Poderoso por esse propósito. So it is a true measure of value.
para esse propósito. Portanto, é uma verdadeira medida de valor. When you look at inflation, Quando vocês examinam a inflação, let me explain it again. deixe-me explicar mais uma vez. If you take out a Brazilian real, Se você pega R$ 1 brasileiro, it has a number value on it. então você tem um valor numérico nele. Maybe 2 or 10 or 100. Talvez 2, 10 ou 100. That is only the nominal value of the paper. Esse é apenas o valor nominal do papel. When you look at money, Quando você analisa dinheiro, money should be judged based upon its real value, o dinheiro deveria ser avaliado baseado no seu valor real, which means how many goods que significa quantos bens can I purchase with the paper that is in my pocket? eu posso comprar com o papel que está no meu bolso. That's the real value of money. Esse é o valor real do dinheiro. Many people pay attention to the nominal value of money. Muitas pessoas prestam atenção ao valor nominal do dinheiro. I have $100. I'm okay. Eu tenho $100, estou bem. But let me ask you, Mas deixe-me perguntar-lhes. 20 years ago, 20 anos atrás, how much could you get with 100 Brazilian real? quanto eu poderia, há 20 anos atrás, vamos supor que tivéssemos reais, quanto poderíamos comprar com R$ 100? A lot of goods, right? Muitos bens, certo? What about today? E hoje? Almost nothing. Quase nada, né? Well, not even what you need for about a month. Nem o que você precisa por um mês. So what happened? Portanto, o que aconteceu? The real value of the money went down. O valor real do dinheiro caiu. Are you with me? Vocês estão me acompanhando? So listen very carefully. Então, ouçam bem atentamente. There are only so many goods that can be bought in an economy. Há apenas alguns bens, um certo número de bens podem ser comprados numa economia. Right? Everybody can't have everything. Não é possível para que todas as pessoas tenham tudo. I can't buy all of the suits in Brazil. Eu não posso comprar todos os ternos do Brasil. There will be nothing else for you. Não ia sobrar nada para vocês. All those goods have to be spread out. Todos esses bens têm que ser espalhados. So I take my money and I choose. Am I going to buy a suit? Am I going to buy clothes? Am I going to buy a chair or a piece of furniture? Portanto, eu pego o meu dinheiro e eu escolho se eu vou comprar um terno, se eu vou comprar uma cadeira, se eu vou comprar um outro móvel, Right? certo? And when there are many goods in the economy, E quando há muitos bens na economia, there are a lot of suits available. há muitos ternos disponíveis, The price of the suits is low. o preço dos ternos abaixa. But if there are only 4 suits in Brazil, Mas se só há 4 ternos no Brasil, what will be the price of those suits? qual será o preço desses ternos? Very high. Muito alto. So the more goods you have, Portanto, quanto mais mercadoria você tem, the lower the price. menor o preço. The less goods you have, Quanto menos mercadoria há, higher the price. maior o preço. You understand? Vocês entendem? And the reason is because E a razão é porque there are so many dollars in the economy, há uma quantia limitada de dólares na economia, okay? So when you have a lot of dollars mas se você tiver muitos dólares and you only have a few goods, e pouca mercadoria para comprar, what's going to happen to the price? o que vai acontecer com o preço? Okay. Certo. All right. Now, Agora, the more dollars you have, quanto mais dólares você tem, when you have more dollars chasing a few goods, quando você tem mais dólares para pouca mercadoria, it causes the price to go up. faz com que o preço suba. You understand? Vocês entendem? So you don't want a lot of dollars in your economy. Portanto, você não quer muitos dólares na sua economia. You only want it to be equal with the amount of goods that are in the economy. Você quer apenas que seja proporcional com a quantidade de mercadoria disponível na economia. Okay, now listen carefully. Certo? Agora prestem atenção. When the government decides to print money, Quando o governo decide imprimir dinheiro, they have a certain project that they want to use those dollars for. eles têm um certo projeto onde querem investir esses dólares. And those people E essas pessoas take those dollars usam esses dólares and buy up goods. e compram mercadoria. But Mas, you didn't have the opportunity to buy those goods se não tivesse a oportunidade de comprar essa mercadoria, because the government didn't print more money for you.
Vamos supor que você não tenha a oportunidade de comprar a mercadoria porque o governo não imprimiu mais dólares para você. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. Let's say the government decides Vamos dizer que o governo decida it wants to crack down on crime in a particular state. que houve uma explosão de crimes em um estado em particular. So they need more cars Então você precisa de mais carros so that they can send more police to one state. para que eles possam enviar mais policiais para aquele estado. Well, the government has to buy up cars. O governo precisa comprar os carros. What are they going to do? E o que eles vão fazer? They print the money, Eles imprimem o dinheiro, right? certo? Now, before they print the money, Agora, antes de imprimirem o dinheiro, you can go buy the car for about $3,000. você pode, vamos supor, comprar o carro por $3.000. You see what happens? Vê o que acontece? So then, Portanto, agora, the government prints money, o governo imprime dinheiro and then they go out and they purchase all the cars e eles compram todos os carros, então, at a very low price. por um preço muito baixo. So they get more goods E então eles conseguem mais mercadoria with the amount of money that's printed. com o dinheiro que foi imprimido, The supply shrink. impresso. Então, Now, a quantidade de mercadoria diminui, você decide comprar um carro. And what happens? E o que acontece? Price of the car O preço do carro, então, sobe. goes up. Sobe. So what you have Então, o que você tem, is now you have to have more dollars você precisa ter agora mais dólares to buy that car. para comprar aquele carro. Whereas the government used fewer dollars Na medida, quando antes disso o governo usou menos dólares to buy the cars. para comprar os carros. So what just happened is Portanto, o que aconteceu foi, purchasing power o poder de compra was taken from you foi tirado de vocês and given to who? e dado para quem? The O government. governo. Do you understand? Vocês entendem? So it's the same as me giving you $100 Portanto, é a mesma coisa que eu dando a vocês $100 and you look at it and you say, yes, I have $100, e você olha e diz, sim, eu tenho $100. but I'm taking 50 at the same time. Mas, ao mesmo tempo que ele te dá 100, ele toma 50. But you think, I have $100. Mas você pensa, eu tenho $100. No. You only have $50 worth of purchasing power. Não, na verdade, no que diz respeito a quanta mercadoria você pode comprar, você tem apenas 50. That could not happen Isso não pode acontecer on a gold standard. se medíssemos o valor pelo ouro. That is why E é por isso the government que o governo does not back não volta, money with Ele gold não- and silver. ele não troca dinheiro por prata ou ouro. And this is the practice of all central banks. E essa é a prática de todos os bancos centrais. So let's look at some principles from the Bible. Portanto, vamos analisar alguns princípios da Bíblia. What does the Bible teach? O que a Bíblia ensina? Turn to Deuteronomy Vamos a Deuteronômio, chapter 28. capítulo 28. How do we guard ourselves? Como nos manter dessa situação, nos What's going to guardar? happen? O que acontecerá? What does this mean for the people of God? O que isso quer dizer para o povo de Deus? In Deuteronomy chapter 28, Em Deuteronômio, capítulo 28, notice what the Bible says. notem o que a Bíblia diz. And we're going to look at verses 12 and 13. Vamos agora analisar os versículos 12 e 13. The Lord shall open unto thee his good treasure, O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, the heaven to give the rain unto thy land in his season, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, and to bless all the work of thine hand. e para abençoar toda a obra das tuas mãos, And thou shalt lend unto many nations, e emprestarás a muitas nações, and shalt not borrow. porém tu não tomarás emprestado. What was the blessing that God gave to his people as a nation? Então, qual foi a bênção que Deus deu ao seu povo como nação? Did he say that they were supposed to lend or borrow? Ele falou que o povo deveria emprestar ou pegar emprestado? They're supposed to lend. Eles devem emprestar. Now why? Por quê? Why is it that God says that we should lend and not borrow? Por que Deus diz que nós devemos dar emprestado e não tomar emprestado? Look at the next verse.
Olha o próximo verso. And the Lord shall make thee the head and not the tail. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. So as long as Israel lended money and they didn't borrow money, they were the head. Portanto, desde que Israel só desse emprestado e não tomasse emprestado, ele seria a cabeça. This was God's ideal for his people. Esse foi o ideal de Deus para o seu povo. And I will show you why. E eu mostrarei a vocês o porquê. Turn to Proverbs chapter 22. Vamos a Provérbios, capítulo 22. Proverbs 22 and verse 7. Provérbios 22, verso 7. The rich ruleth over the poor, O rico domina sobre os pobres, and the borrower is servant to the lender. e o que toma emprestado é servo do que empresta. Look at this verse carefully. Analisem esse verso atentamente. Who rules over the poor? Quem domina sobre os pobres? The rich. O rico. Now look at the next line. E a próxima linha agora. And the borrower is servant to the lender. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Who is it that's lending? Quem é aquele que empresta? The rich or the poor? O rico ou o pobre? The rich. O rico. Therefore, who is it that's borrowing? Portanto, quem é que toma emprestado? You understand? Vocês entendem? And because that individual is constantly borrowing, E porque esse indivíduo está constantemente pegando emprestado, the Bible calls them a servant. a Bíblia chama ele de servo. God understood Deus compreendeu that as long as Israel lent to other nations, que desde que Israel emprestasse a outras nações, they would have power, teriam poder, subjugating all the enemies of God. subjugando então todos os inimigos de Deus. And in this way, they were the head. E dessa forma eles eram a cabeça. But once they had to start borrowing, Mas uma vez que eles tiveram que começar a pegar they would emprestado, then become the tail então eles se tornariam a cauda and become servants to other nations. e se tornariam então servos das outras nações. So make no mistake about it, Portanto, não confundam isso. we should not borrow money, Nós não devemos ficar pegando emprestado dinheiro, except in extraordinary cases or in certain cases a não ser em certos casos extraordinários that has to do que têm a ver with the work of God com a obra de Deus and maybe some personal issues. e talvez algum assunto pessoal. Turn to Proverbs chapter 11 Vamos a Provérbios capítulo 11, and verse 15. versículo 15. He that is surety for a stranger shall smart for it, De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, and he that hateth suretyship is sure. mas o que evita a fiança estará seguro. So when the Bible says surety, Mas quando a Bíblia fala de fiança, it is então, the same as a cosigner. é como duas pessoas que entram em um acordo. Okay? So when a loan is taken out Portanto, quando um empréstimo é by tirado, someone, é pego por alguém, you should be very careful vocês devem ter muito cuidado not to sign the contract with that individual. para não assinar um contrato junto com aquele indivíduo. You see, the Bible speaks of borrowing Vocês veem, a Bíblia fala sobre pegar emprestado in a negative sense. em um sentido negativo. At the same time, there may be some cases, Ao mesmo tempo, pode haver casos, but overall, mas como um princípio geral, you should avoid it. você deve evitar. Now, I want to share with you some things from the Spirit of Prophecy to save time, Agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas do espírito de profecia so that these things will be clear in your mind. para economizar tempo e para que esses princípios fiquem claros em suas mentes. Our first quotation is taken from Counsels on Stewardship, Então, nossa primeira citação vem de Conselhos sobre Mordomia, 138. página 138. First of all, does God condemn anybody for being rich? Primeiro de tudo, será que Deus condena alguém por ser rico? Is being rich a sin? Será que ser rico é um pecado? Okay, all right. Certo. So there's nothing wrong with having money, Portanto, alguma coisa errada com possuir dinheiro? a lot of money, Muito dinheiro?
Okay, no, it's not. Certo? Não há nada errado. As long as you don't make money an idol. Desde que você não faça do dinheiro um ídolo. Notice what it says. Reparem no que diz. The Bible does not condemn the rich man because he is rich. A Bíblia não condena o rico porque ele é rico. It does not declare the acquisition of wealth to be a sin. E não declara a aquisição de riquezas como um pecado. Nor does it say that money is the root of all evil. E nem diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. On the contrary, Mas pelo contrário, the scriptures state that it is God who gives the power to get wealth. as escrituras relatam que é Deus quem dá o poder para adquirir riquezas. And this ability E essa habilidade is a precious talent if consecrated to God and employed to advance his cause. é um talento precioso se consagrado a Deus e usado para o avanço de sua causa. We cannot make the heart pure or holier by clothing the body in sackcloth. Nós não podemos tornar o coração mais puro ou santo nos vestindo de pano de saco, Or depriving the home of all that ministers to comfort, taste, or convenience. ou tirar de nossa casa tudo aquilo que provê algum conforto ou alguma conveniência. The scriptures teach that wealth is as dangerous possession only when placed in competition with the immortal treasure. As escrituras ensinam que a riqueza é uma possessão perigosa somente quando está em competição está competindo com o tesouro imortal, All right, certo? next. Próximo. Counsels on Education, Conselhos sobre Educação, page 67. página 67. All must practice economy. Todos devem praticar economia. No worker should manage his affairs in a way to incur debt. Ninguém deve lidar com os seus negócios de forma a contrair dívidas. When one voluntarily becomes involved in debt, Quando alguém voluntariamente se envolve em dívidas, he is entangling himself in one of Satan's nets, ele está se colocando dentro das redes de Satanás, which he sets for souls. a qual ele prepara para as almas. So tell me one of the weapons of Satan. Portanto, digam-me uma das armas de Satanás. Debt. You understand? Dívida, entendem? Debt. Dívida, Right? certo? Be determined Que seja determinado, never to incur another debt. determine-se a si mesmo de nunca contrair outra dívida. Deny yourself 1,000 things Negue-se a si mesmo 1000 coisas rather than run in debt. antes de se colocar em dívida. This has been the curse of your life, getting into debt. Essa tem sido a maldição da sua vida, entrando em dívida. Avoid it as you would the smallpox. Evite isso como você evitaria a varíola. Does anyone want smallpox? Será que alguém quer contrair varíola? You do everything you can not to get smallpox. Você faria tudo o que pudesse para não contrair varíola. That is the same thing you should do with debt. É a mesma coisa que você deveria fazer com a dívida. Next quotation. Próxima citação. Deny your taste. Negue o seu gosto Deny the indulgence of appetite. e a indulgência do apetite. Save your pence Guarde os seus centavos and pay your e debts. pague suas dívidas. Work them off as fast as possible. Se livre delas o mais rápido possível. So number 1, Portanto, número 1, avoid debt as smallpox. evite dívida assim como a varíola. If you're already in debt, Se você já está em dívida, deny yourself negue-se a si mesmo the comfortable things of life as coisas confortáveis da vida and work your debt off as fast as possible. e livre-se dessa dívida o mais rápido possível. When you can stand forth a free man again, E quando você se tornar um homem livre de novo, owing no man anything, não devendo nada a ninguém, you will have achieved a great victory. você terá então alcançado uma grande vitória. Counsels on Stewardship 257. Conselhos sobre mordomia 257. Make a solemn covenant with God, Faça uma aliança solene com Deus, that by his blessings you will pay your debts.
que com as suas bênçãos ele pagará as suas dívidas. And then owe no man anything, E então não deva nada a ninguém, even if you live on porridge and bread. mesmo se você viver de pão e água, como se Very diz. important. Muito importante. The servant of the Lord says A serva do Senhor diz that if you just have to live on bread and porridge, que se você for viver de pão e água, get out of debt. livre-se das dívidas Do it as fast as e possible. faça o mais rápido possível. Now, some may say, Alguns podem dizer, well, I only make a certain amount of money, mas eu só ganho uma certa quantia de dinheiro and every week e todas as semanas I send my tithe to the Lord. eu dou o meu dízimo ao Well, if Senhor. God wants me to get out of debt faster, Agora, se Deus quer que eu saia dessa dívida rápido, then maybe I should stop paying tithe for a little while. talvez eu deva parar de dar o dízimo por um Don't período. let Satan tempt you with that. Não deixe Satanás tentar-lhes com isso. You still must pay your tithes and your offerings. Você deve continuar dando dízimos e ofertas, devolvendo. And then with that which remains, E aquilo que resta, pay off your debts. então use aquilo para pagar as suas dívidas. Some have not come up and united in the plan of systematic benevolence, giving tithe. Alguns não têm se unido no plano da benevolência sistemática, que é a devolução dos dízimos, Excusing themselves because they were not free from debt. se desculpando pelo fato de que não estavam livres de dívidas. They said, I have to owe no man anything. Eles dizem, eu não posso dever nada a ninguém, And think that God can require nothing of them until their debts are paid. e pensam que Deus não pode requerer nada deles até que suas dívidas estejam pagas. Here they deceive themselves. Nesse ponto, eles enganam a si They mesmos. fail to render to God the things that are His. Eles falharam em dar a Deus as coisas que pertencem a Ele. Everyone must bring to the Lord a suitable offering. Todos devem trazer a Deus uma oferta adequada. And then those who are in debt should take the amount of their debts from what they possess E aqueles que estão em dívida devem pagar essa dívida com o que eles têm. Next quotation. Próxima citação. Many, very many have not so educated themselves Deve dar de tudo o que tem, então o que sobrar paga as dívidas. Muitos não têm se educado ao ponto de manterem as suas despesas dentro do limite daquilo que ganham. So the next point is, Portanto, o próximo ponto é: live within your means. vivam de acordo com aquilo que recebem. If you com as only make posses. $1,000 a month, Se você só ganha $1.000 por mês, don't spend $2,000 a month. não gaste $2.000 por mês. And there is one way E há um meio that people live beyond their means. das pessoas viverem acima do que elas podem. That is not discussed that much. Não é assim tão abordado. Now, people look at credit cards Agora, as pessoas olham para o cartão de crédito and they say, I have more money. e eles dizem, eu tenho mais dinheiro. Do you have more money because you have a credit card? Será que você tem mais dinheiro por ter um cartão de crédito? No. Não. What is a credit card? O que é um cartão de A crédito? credit card is a small loan. Um cartão de crédito é um pequeno empréstimo. If I make $1,000 a month E se eu ganho $1.000 por mês and the credit limit is $500, e o limite do crédito é $500, how much money do I have? quanto dinheiro eu tenho? You have $1,000. Vocês têm You $1.000. don't have $1,500. Você não tem $1.500. So if you max out $1,000 a month, Portanto, se você usa esse limite de $1.000 por mês and then you spend on your credit card, e você ainda gasta com o seu cartão de crédito, you are living beyond your means. você está vivendo acima daquilo que você ganha. Gasta mais do que ganha. Credit cards Cartões de crédito are just another device of Satan and banks são mais um meio de Satanás e dos bancos to take more money from people. de tirar mais dinheiro das pessoas. How much money is being lost from God's work Quanto dinheiro tem sido impedido de ir para a causa de Deus? because people are living beyond their means? Porque as pessoas vivem gastando mais do que ganham. Now let me show you an end time prophecy. Deixe-me mostrar-lhes uma profecia do fim dos tempos. In Maranatha, page 181. Em Maranata, página 181. Now listen carefully.
Ouçam atentamente. From now until De agora, desde esse momento até the time of trouble, o tempo de angústia, we must live under these principles. nós devemos viver baseado nesses princípios. Because if you remember in Revelation chapter 18, Porque se vocês se lembrarem de Apocalipse capítulo 18, the merchants of the earth are working with Catholicism and apostate Protestantism. os mercadores da terra estão trabalhando em conexão com o catolicismo e o protestantismo apostatado. Tell me, when the Bible says Digam-me, quando a Bíblia diz that the borrower is servant to the lender, que aquele que toma emprestado é servo do que empresta, in the last days, who's going to be doing the lending? nos últimos dias, quem estará emprestando? What is the role of a merchant? Qual é o papel de um mercador? To sell. Vender. And they don't just sell things. E eles não vendem apenas coisas. Merchants sell money in the form of a loan. Os mercadores, eles também vendem dinheiro em forma de empréstimo. I'll give you $2,000 as a loan, Eu te dou $2.000 emprestado and the price of that loan e o preço desse empréstimo is 15% interest. é cobrado em cima dele 15% de juros. And through that way, E dessa forma, Satan makes us dependent Satanás nos torna dependentes upon the banking systems, do sistema bancário and we lose our independence. e nós perdemos a nossa If independência. we're not independent financially, Se não somos independentes when financeiramente, the crisis comes, quando a crise vier, we will more easily fall. nós mais facilmente cairemos. Listen to this. Ouçam isso. The Lord has shown me in vision repeatedly O Senhor me mostrou repetidamente em visão that is contrary to the Bible to make any provision for our temporal wants in the time of trouble. que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para as nossas necessidades temporais no tempo de angústia. The Lord has shown me that some of his children O Senhor me mostrou que alguns de seus filhos, would fear com temor, when they see quando verem the price of food rising. o preço do alimento subindo, Did you see that? que o povo de Deus iria temer ao ver o preço da comida subir. So in the last days, as we enter into the time of trouble, Portanto, nos últimos dias, ao nos aproximarmos do tempo de angústia, we already know from the servant of the Lord nós já sabemos da serva do Senhor that the price of food que o preço do alimento is going to rise. iria subir. So that already tells me Então, isso já me diz that you're going to have some form of inflation. que você terá alguma forma de inflação. And she's looking at the people of God, E ela olha para o povo de Deus and they're panicking. They're getting afraid. e eles estão entrando em pânico, ficando com medo. So look at what they do. Portanto, vejam o que eles fazem. And they would buy food and lay it up for the time of trouble. Então, eles comprariam alimento e iriam armazená-lo para o tempo de angústia. Then in the time of need, Então, no tempo de necessidade, I saw them go for the food and look at it, eu vi eles se dirigindo ao seu alimento e olhando para ele, and it had bred worms and was full of living creatures, and it wasn't fit for use. e tinha criado ali vermes e cheios de bichos e já não estava mais apropriado para o uso. So these principles Portanto, esses princípios will take us up to nos levarão ao tempo de angústia. Something else I would like to share, Mais alguma coisa que eu gostaria de compartilhar? and you tell me if this sounds familiar. E digam-me se isso soa familiar para The, vocês. the land boom has cursed this country. A explosão imobiliária tem amaldiçoado esse país. Extravagant prices have been paid for lands bought on credit. Preços extravagantes têm sido pagos por terras compradas a crédito. Then the land must be clear, Então a terra tem que ser limpa and more money is borrowed. e mais dinheiro é pego emprestado. A house needs to be built, needs more money, Então uma casa tem que ser construída, precisa de mais dinheiro. and then the interest on the loan Então os juros em cima do empréstimo swallows up the profits. engole os lucros, Debts accumulate, dívidas acumulam-se and then come the closing and failures of banks, e então isso causa o fechamento e as falhas dos bancos and then the foreclosure of mortgages, e também o não poder pagar os
hipotecas, Thousands have been turned out of employment. milhares então perdem o seu emprego, Families lose their little all. a família perdem o pouco que possuem, They borrow and borrow. pegam emprestado, Then they give up their property então eles têm que dar a sua propriedade and they come out penniless. e eles saem de lá sem um centavo. Much money and hard labor have been put into farms bought on credit. Muito dinheiro ganho com trabalho duro tem sido investido em fazendas compradas a crédito Or inherited. ou herdadas, The occupants lived in hope of becoming real owners, e os ocupantes viviam então na esperança de se tornarem os verdadeiros donos. and it may have been so, Talvez poderia ter sido, but the failure of banks throughout this country mas por causa da falha dos bancos pelo país, a falência dos bancos no país. Does that sound familiar today? Será que isso é familiar hoje? This was written in the 19th century. Isso foi escrito no século XIX. The servant of the Lord has just described A serva do Senhor acabou de descrever, a boom tinha acabado de descrever essa explosão imobiliária. and then a bust in the economy. Então, esse colapso na economia. A lot of people went out and kept buying up land As pessoas iam e compravam terra on credit, so they were in debt. a crédito, então eles contraíam dívidas. And then the banks failed, Então os bancos faliam and people lost all their money. e as pessoas perdiam todo o seu dinheiro. You had all of this inflation in the economy, Então você tinha toda essa inflação na economia. and then what happened is, Então o que acontece nessa situação é, because the people couldn't pay off their debts, porque as pessoas não puderam pagar as suas the dívidas, banks suffer a loss, o banco sofrem essas perdas and they lose all their money, and so do the families. e eles perdem todo o seu dinheiro e as famílias também. Now notice the exception. Agora, reparem a exceção. Now the case where a man owns his place, Agora, no caso de um homem possuir o seu lugar, clear, without debt, sem dívida, is a happy exception to the rule. é uma feliz exceção à regra. So the price of the land went up Portanto, o preço das terras subiu because of inflation, por causa da inflação and it made it harder to purchase. e tornou mais difícil comprar. So you shouldn't buy things that are inflated, or when the price is highly inflated, you shouldn't buy at that time and get in debt. Portanto, quando os preços estão muito altos por causa da inflação, você não deve comprar e se meter em dívidas. And of course, E é claro, many people ended up muitas pessoas acabaram committing suicide cometendo suicídio because they lost everything. porque eles perderam tudo que tinham. I wonder if they knew God's principles. E me admira se eles sabiam ou não os princípios de Deus. So let's look at the next step. Vamos analisar o próximo passo. Number 1, get out of debt as fast as you can. Número 1, saiam das dívidas o mais rápido possível. Pay off debt as fast as you can. Paguem as dívidas então o mais rápido possível. And then after you get out of debt, E quando você sai dessa dívida, don't get back into debt. não se coloque em dívidas novamente. And then the next step, Então, o próximo passo, Second Selected Messages 329, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 329, notice what it says. reparem no que diz. Every week you should lay by in some secure place Todas as semanas você deve colocar em um lugar seguro $5 or $10 not to be used up 5 ou 10 dólares para não serem usados, unless in case of sickness. a não ser em caso de doença. With economy, you may place something at interest. Com a economia, você pode colocar algo para dar juros. And with wise management, E com um sábio administração sábia, you can save something after paying your debts. você ainda pode ter algo guardado depois de pagar as suas dívidas. So after you get out of debt, Portanto, depois que você sai das dívidas, the next step is o próximo passo é open up a savings. abrir uma poupança. Now, what is the savings for? Para que serve uma poupança? And of course, you want to have a savings É claro, você quer ter uma poupança that is accruing interest. que está rendendo juros, está dando juros. This is the purpose of the savings.
E esse é o propósito de uma poupança. Every week, a portion of your wages A cada semana, uma porção do seu salário should be reserved deve ser reservado and in no case touched e não deve ser tocado, unless suffering actual want a não ser que você tenha uma necessidade atual or to render back to God in offerings. ou que você toque ali para darem como oferta a Deus. So the purpose of savings Portanto, o propósito de uma poupança is for emergencies. é para emergências. Instead of pulling out your credit card, Então, ao invés de tirar o teu cartão de crédito, that's the purpose of your savings. é para isso que serve uma The poupança. savings is the what if money. A poupança é o dinheiro e se What algo if something acontecer? happens to my car? Se alguma coisa acontece ao meu carro, What if something happens to my health? se alguma coisa acontece com a minha saúde, Then you'll use your savings. então você usa essa poupança. And also, in very important ministry endeavors, should you use your savings. Então, é claro, algum esforço ministerial também é digno de usar a poupança. So, in conclusion, Concluindo, here are the steps we have. esses são os passos que nós temos. Pay off all your debts as soon as possible, Pague todas as suas dívidas o mais rápido possível, even if you must live on bread and porridge. mesmo que tenha que viver de pão e água. Number 2, Número 2, live within your means. gasta apenas no limite que você ganha. If you don't have the money, don't buy it. Se você não tem dinheiro, não compra. Number 3, Número if 3, your debts are paid off, se as suas dívidas estão pagas, don't go back into debt. não se coloque em dívidas novamente. Number 4, Número 4, after your debts are paid off, depois que as suas dívidas estão pagas, open a savings account that yields interest. abra uma poupança que te dê alguns juros. And number 5, Número 5, avoid living on credit evite viver em crédito, and having high appraised mortgages. comprando coisas em crédito e tendo hipotecas muito And altas. don't use your offerings and your tithes to pay off debt. E não use o dízimo ou oferta para pagar dívidas. And then we can stand independent. E dessa forma nós podemos permanecer independentes. We can be free spiritually Nós podemos permanecer livres espiritualmente, as well as economically. assim como economicamente. And this is God's desire for us. E esse é o desejo de Deus para nós. So that when the crisis comes, Portanto, quando a crise vier, Satan will not be able to use money Satanás não poderá usar o dinheiro to force us to bow down and worship the image of the beast.